Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui hoje é para falar sobre dois pontos no curso de pós-graduação em Engenharia de Mineração, Engenharia de Minas. E quais são esses dois pontos? O primeiro é quais são os erros que compõem o erro de amostragem e quais são os erros que compõem o erro de preparação, o EAP. Então, o primeiro que nós vamos falar é o EAP. O EAP, em que se consiste o EAP? Esse erro ele é o somatório de diversos erros independentes, que são provenientes do processo para a seleção da amostra primária, ou seja, do primeiro, daquilo que vem como primazia, especialmente da variabilidade, ou seja, da minha grande diversidade do material que se deseja realizar aquela amostragem. Ok, e quais são esses erros? Primeiro, o erro de ponderação. Ele é consequente da ausência de deformidade, da densidade ou de vazão do material. O segundo erro é de integração. Ele já é consequente da homogeneidade na distribuição das partículas do material. O terceiro erro é o erro de periodicidade. Ele já é uma consequência de variações recorrentes da propriedade de interesse no material. O quarto erro é o erro fundamental. Ele é consequente da heterogeneidade de formação do material, que varia conforme a massa da amostra e em menor proporção do material amostrado. O quinto erro é o erro de segregação, de separação. Ele é consequência o quê? Da heterogeneidade, mas assim, um passinho atrás. A minha heterogeneidade, o que é isso? É aquilo que é diferente. É quando nós temos, por exemplo, a homogeneidade, que são geralmente coisas iguais, né? Eu não vou nem falar geralmente são, mas pode ser composto, por exemplo, de partículas similares, e a heterogeneidade já são diferentes, né? Se nós analisarmos aí os radicais de hétero e homo, né, já fica muito óbvio, né? Onde o hétero é o diferente, é separado, onde eu consigo diferenciar as coisas, e a homogeneidade, elas são iguais. Então, voltando, né, à segregação, então eu tenho ele é consequência da heterogeneidade de distribuição localizada no material. O sexto erro é o erro de delimitação. Ele é consequente da possível configuração inadequada da delimitação da dimensão de incrementos. Por fim, eu tenho o erro de extração, que é aquilo que vem da retirada, que é consequente da operação de tomada dos incrementos. O segundo ponto que ele pede é para falar da preparação, o segundo ponto dentro da primeira explanação. Então, o que é o erro de preparação? Esse erro é a soma de diferentes erros que não são dependentes, oriundos das operações de redução de granulometria, ou seja, a gente está falando de um circuito de fragmentação, da homogeneização, do quarteamento que sofre a amostra primária. Ok. Temos uma fórmula, né? Mas eu não vou me apegar a essa fórmula. Mas aqui nós temos quais erros? Os principais. Eu tenho partículas que foram perdidas e que constituíam a amostra, contaminação da amostra, a modificação sem a intenção da propriedade a ser mensurada na amostra final. E eu acho que, primeiramente, né, ainda nós falamos desses mesmos erros, mas sobre qual etapa agora? Sobre a etapa de preparação, ok? Um passinho atrás e vamos seguir agora. Então a gente tem os erros ainda sem a intenção produzidos pelo operador, é uma mistura sobre amostras originárias de diversas amostras, ou seja, uma grande mistura. E eu tenho a modificação com a intenção da propriedade a ser mensurada. Ok, agora sim fechamos os dois primeiros pontos da primeira explanação. E o segundo é quais desses erros podem ser determinados quantitativamente. Quantitativamente, eu tenho do primeiro ao quinto erro da minha segunda explanação, que é o quê? Quais são esses erros? Partículas que foram perdidas, contaminação da amostra, modificação sem intenção, erros sem intenção produzidos pelo operador e a modificação com intenção da propriedade. Então, respondendo,
Quais os erros podem ser determinados quantitativamente? São esses 5 que eu acabei de citar, ok? E já tem um segundo ponto, eu já ia falar a resposta, mas então, quais devem ser mitigados ou eliminados? Então, quais são esses erros? Já vão ser os erros 6 e 7, lá da nossa primeira explanação, que são erro de delimitação e o erro de extração. E somente para fechar esse ponto, olha só, esses erros não são possíveis de se definir por meio de experimento. É possível mitigá-los e, às vezes, eliminá-los, impedindo os erros sistemáticos que não são desejáveis. Era isso. Até a próxima.